Hoje, na nossa série especial de Kabbalah e magia, nós vamos falar da magia natural. Eu sou Yair Alom e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos com uma daquelas semanas especiais aqui no Zohar Diário, porque a gente não está lendo uma porção da Torá regular, estamos em Pessach, e aí eu estou aproveitando para fazer uma temática especial. Estamos falando de tipos de magia, como é que elas se relacionam ou não com a Kabbalah, qual é a visão que a Kabbalah tem sobre elas. E, aliás, quero começar agradecendo os comentários que vocês fizeram. Muito obrigado pelos feedbacks, pelas perguntas, né, pelas interações. Bom, hoje a gente vai falar de um tipo de magia também muito importante, que é a magia natural. No vídeo de ontem a gente falou da magia cerimonial, né? Viu como vários ramos de magia se encaixam, e hoje a gente vai ver a magia natural. Vamos começar definindo o que é a magia natural, e depois a gente vê alguns ramos que se encaixam nela. Bom, a primeira coisa é que a magia natural, de certo modo, ela é oposta à magia cerimonial. Então, enquanto a magia natural, enquanto a magia cerimonial, ela se baseia em rituais elaborados e geralmente invocar coisas que não estão muito aqui no nosso mundo, não são elementos típicos do nosso mundo, ou seja, invoca espíritos, invoca anjos, invoca demônios, a magia natural é o oposto. Ela trabalha com coisas naturais, tanto no sentido da natureza, com coisas comuns, né? Como no sentido de coisas comuns. Então, na magia natural, basicamente o que a gente vai fazer? Eu vou usar elementos típicos do meu dia a dia, do meu ambiente, para fazer o que eu quero, para promover uma cura, para promover um crescimento pessoal, para promover uma transformação pessoal. Então, na magia natural, o que eu vou usar muito? Planta, cristal, algum símbolo, mas feito com elementos da natureza, né? E a ideia é que muitas vezes eu vou manipular as forças da natureza ou harmonizar as forças da natureza para trazer algum resultado na vida, tá? Então, essa é a primeira grande diferença entre a magia natural e a magia cerimonial. Por conta disso, existe aí um outro nome que não é muito famoso, mas a magia natural às vezes também é chamada de magia simpática, né? O que significa simpática? Da palavra simpatia, né? Talvez aí você já ouviu falar. Eu vou fazer uma simpatia, né? Então, o que significa? Eu tenho a ideia de que os elementos que existem aqui no mundo, eles se conectam com alguma coisa. Exemplo bem básico, por exemplo, a rosa está ligada ao amor. A rosa é um elemento simpático com o amor. Se eu usar a rosa ali num ritual, numa magia, num feitiço, eu atraio o amor. Se eu usar uma maçã com mel, uma maçã doce, eu atraio coisas doces, né? Essa é a ideia. A ideia de que cada objeto traz algo, simpatiza com algo, tá? Essa é a energia. Bom, ao contrário da magia cerimonial, a magia natural ela é muito mais alinhada com a Kabbalah, ou podemos dizer que existem na Kabbalah prática muito mais rituais de magia natural do que de magia cerimonial. Tem na Kabbalah a magia cerimonial? Tem. Principalmente, eu não falei isso no vídeo de ontem, mas muito atribuída ao próprio rei Salomão, né? O rei Salomão é conhecido como talvez um dos maiores magos cerimonialistas. A Kabbalah tem aí a tradição dele, e a gente até mencionou que sai para fora da Kabbalah e algumas pessoas, por exemplo, na Goécia, começam a falar do rei Salomão. Mas se tem uma magia realmente alinhada, por exemplo, com a Kabbalah, eu diria que é essa magia natural simpática. Quando a gente, por exemplo, na Kabbalah fala de segulot, né? Muito das segulot são magia natural, são magia simpática. Claro que tem diferença de quando você usa em outros sistemas que a gente vai mencionar aí na Kabbalah, mas basicamente é isso. Outro tipo de magia, que daqui a pouco eu também vou mencionar, que entra na magia natural, é a magia planetária. Quando você usa um mapa astral, faz um mapa astral, usa astrologia, ou faz alguma coisa ligada aos planetas, também é uma magia natural. Você está usando um elemento da natureza para conseguir alguma coisa. Então, por exemplo, você faz um ritual de lua nova, um ritual de lua cheia, né? Vocês sabem, acho que quem segue o canal, que a gente tem muito disso na Kabbalah. Você tem a celebração do Rosh Chodesh, do início do mês.
você tem a santificação da lua na Kabbalah, né? Então, esse tipo de coisa, dependendo como você olha, pode ser aí um ritual de magia natural. Bom, no Ocidente, tirando aí o ramo da Kabbalah, esse tipo de magia ficou muito conhecido, por exemplo, por um homem chamado Agripa, né? Cornélios Agripa, e o famoso livro dele, Os Três Livros de Filosofia Oculta, né? Ele realmente foi um dos homens que no mundo, como eu disse, ocidental, moderno, da Idade Média para moderna, deixou esse tipo de magia bem famoso. Então, por exemplo, lá no livro dele, ele tem tabelas e mais tabelas dessas equivalências simpáticas que eu falei. Tal planta liga com isso, tal metal liga com isso, tal cristal liga com isso, né? Agora, para fora do mundo ocidental, talvez o ramo mais conhecido aí de magia simpática para nós, pelo menos aqui no Brasil, com a nossa tradição indígena, é o chamado xamanismo, né? Então, claro que o xamanismo tem várias culturas ao redor do mundo, praticamente toda cultura indígena, tribal, vai ter a sua cultura mágica, vamos chamar assim, e muitas vezes vamos lembrar também que eu estou chamando de mágica, mas para eles não é mágica, é o sistema religioso, né? Então, esses sistemas religiosos mágicos xamânicos, né, usam, por exemplo, plantas sagradas, muito famoso. São sistemas aí de magia natural, tá? Para promover cura, para promover um equilíbrio físico, espiritual, mental, né? É um sistema bastante famoso. Nessa mesma linha, às vezes não exatamente xamânico, mas você tem toda uma linha de herbalismo mágico, né? Você acreditar no poder das ervas, na ervas de força, alguma coisa assim. Por exemplo, também popularizou muito isso Carlos Castaneda, né? Ali por volta dos anos 60, 70, né? Enfim, os praticantes de um herbalismo mágico vão usar o poder botânico das plantas para alguma finalidade mágica, planetária também, né, de cura e por aí vai. Fora desse sistema, a gente tem duas tradições mais europeias, tá? Mas que também se espalharam aí um pouco pelo mundo, principalmente na modernidade. Um deles é a Wicca, né? Famosa Wicca, é uma religião também chamada hoje neopagã, né? Claro, por causa do cunho cristão, os cristãos olhando para ela chamam de neopagã. É, é uma religião que a gente sabe com tradições antes do cristianismo, né? Pré-cristãs, e que tem ali práticas mágicas. Não vou entrar em detalhes, mas se fala ali da deusa, do deus cornífero, tal, 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 e muitos dos rituais da Wicca são de natureza natural, né? Ligadas a questões sazonais, os ciclos da natureza, ligação com as árvores, com as plantas e tudo mais. Aliás, quem gosta muito, por exemplo, um livro como As Brumas de Avalon, retratam muito essa história, inclusive o conflito, né, do cristianismo chegando no norte da Europa e tal, tal, tal. E uma outra tradição, o druidismo, né? Que, de novo, hoje, a rigor, o druidismo se perdeu, mas hoje já existe um neodruidismo, né? Algumas pessoas falam disso. O druidismo original era dos celtas, tá? Hoje se tem esse neodruidismo, o druidismo moderno, e é uma tradição que honra a natureza também, conectada com a natureza, também tem ciclos naturais, ou respeita os ciclos naturais, e, em geral, é uma tradição que tem rituais ao ar livre, essa comemoração de ciclos sazonais, uma conexão com os elementos da terra, com espíritos da terra. Então, de novo, veja quantas coisas estão envolvidas aqui com magia natural, né? Como eu falei, na magia cerimonial, um monte de escolas entram aqui, e na magia natural também. Agora, por fim, né, a gente não pode esquecer que a magia, vamos chamar assim, tradicional, e aqui eu poria magia barra bruxaria barra feitiçaria tradicional, entra aqui. Do que eu estou falando? Aquela mentalidade, aquela imagem que vem para nós, daquela bruxa típica, às vezes de conto de fada, de conto infantil, uma mulherzinha que vive na floresta e que tem um caldeirão e que põe ali as ervas e mexe poção, que na Idade Média foi muito perseguida pela Inquisição, né? Essa feitiçaria tradicional de uma mulher que sabe fazer chás, que sabe fazer poções, sabe cozinhar algumas coisas, essa também é uma magia natural, tá? E, de novo, por curiosidade, se a gente for para a história judaica, a gente sabe que tinha muitas mulheres no judaísmo que se envolviam com esse tipo de prática. Claro que, às vezes, condenadas, ou muitas vezes condenadas pela ortodoxia, pela religião oficial, pelos rabinos,
condenadas, por exemplo, pelos sábios, né? Mas elas tinham esse tipo de prática. Aliás, fica uma dica de livro para quem gosta desse lado histórico. Existe um livro muito interessante que se chama Jewish Magic and Superstition. Eu vou deixar qualquer coisa a referência e conta muito bem sobre esse tipo de embate e sobre esse tipo de crença no seio judaico. Aliás, só para. Bom, os vídeos vão ficar longos essa semana, né? Só também aqui lembrando, a gente pode pôr, talvez seja um ponto meio duvidoso, a alquimia nesse imbróglio aqui, tá? Por que que eu digo algo duvidoso? Porque a alquimia, ela está na fronteira entre o início da ciência moderna e a magia, né? De certo modo, você pode considerar a alquimia como mágica, principalmente se você entender a alquimia como simbólica, como alguns dizem que é, né? Se você entender que ela é metafórica, que ela está falando de uma transformação interna, né, de melhorar como ser humano, tal, tal, tal. Mas, por outro lado, tem gente que fala, e eu sou dessa linha, eu acredito que a alquimia não é simbólica. Os alquimistas realmente estavam tentando transformar, por exemplo, um metal básico em ouro, né? Não é nada simbólico isso. E aí, nesse sentido, você tem aí o precursor da química moderna, tá? Então, nesse sentido, não tem nada de magia. Mas a alquimia, como está ali também mexendo com poções, com metal, com plantas, destilar alguma coisa, fazer um elixir da vida, é também talvez um ramo já de magia natural, tá? Você poderia pôr aqui. Bom, então, como vocês podem ver, a magia natural é uma tradição extremamente eclética, tá? Tanto quanto é a magia cerimonial, só que bem mais eclética. E a questão da magia natural, e vai ser importante para agora, quando a gente entrar na crítica, ela é folclórica, né? O que é folclórica? Vem da palavra inglesa folk, ela é extremamente popular. Enquanto a magia cerimonial, ela tem um certo ar, vamos dizer, elitista, né? A gente falou disso ontem, ela é meio que hierárquica, nobre, intelectualizada. Você tem que ler livros e manuscritos e aprender o ritual e decorar um script, né? Às vezes até comprar toda uma parafernália que pode ser cara, né? Comprar adaga, comprar espada, comprar roupa, tal, tal, tal. A magia natural, ela é extremamente popular, ela é barata, ela é fácil de fazer. Você vai no quintal que tem atrás da sua casa, pega umas plantinhas e faz, né? Então ela é extremamente popular, ela é extremamente folclórica, ela é extremamente simples, tá? Ela não envolve muita coisa. Bom, por que que eu digo que isso pode ser um ponto de crítica? Por quê? Justamente, nesse sentido, ela é, digamos que, uma faca de dois gumes. Como ela é extremamente popular, ela é uma ciência, vamos chamar assim, um conhecimento muito oral, é um conhecimento muito tradicional, muito ligado a um povo, muito ligado a uma cultura, transmitida de boca a boca, sem muito rebuscamento, vamos dizer assim, sem muita formalidade, tá? Mas justamente por isso ela começa e ela tem aí uma maior abertura para ser explorada por charlatães e por gente de má índole, sabe? O outro tipo de magia que a gente discutiu, a magia cerimonial, é claro que também pode ter, né? Mas ela digamos, é um pouco mais difícil. Você precisa ser um pouco mais elaborado para fingir ser um mago cerimonial, né? Aqui é mais fácil você ser um charlatão. Você finge com mais facilidade porque você mistura qualquer coisa, pega qualquer tipo de planta, finge que sabe lá fazer um chá, uma poção, entrega para a pessoa e já fala que você sabe curar alguma coisa. Então, quem nunca viu, às vezes nas grandes cidades, uma garrafada e aí está escrito lá, a gente às vezes até ri, mas tem gente que acredita, né? E fala que a garrafada cura qualquer coisa. Cura câncer, cura AIDS, cura, né, tumor, cura não sei o quê. Sabe? Então, vira assim uma coisa muito o popular grotesco, né? Que não passa credibilidade nenhuma. Como é uma tradição que não exige muito estudo e muita erudição, fica uma coisa banalizada, né? Entende? Fica o popular muito baixo, né? Nesse sentido. Bom, nesse sentido também, a gente vai ter um problema ligado a esse, que como é, de novo, uma doutrina muito popular, que se espalha com muita facilidade, que você não precisa de muito rebuscamento, é uma magia que apela muito às massas e às vezes você cai num problema da superstição barata, né? Você
começa a atribuir valor a qualquer coisa que não necessariamente tem valor. Então você começa a achar que qualquer planta tem poder, que qualquer pedra vai te curar, que qualquer ritual mequetrefe vai resolver sua vida. E você começa a ter um comportamento supersticioso que é mais prejudicial do que benéfico. Então, veja, a magia natural, ela realmente existe, ela realmente é poderosa, se você sabe o que está fazendo. Mas quando você cai nesse outro, na crendice pela crendice, né, você acaba caindo na superstição. E você, como eu falei, acaba dando valor a coisa que não tem valor, né? Então você acaba tendo um pensamento que é um pensamento fraco, no sentido religioso da coisa ou espiritual. Você, pelo desespero de precisar acreditar em algo, de precisar ver uma mudança na sua vida, você acredita em qualquer coisa e, inclusive, se sujeita na mão dos charlatães, né? É por isso que a gente, infelizmente, vê, não é uma vez ou outra, casos que explodem na mídia, né? De charlatões que abusam da boa vontade ou da crendice das pessoas, da credulidade das pessoas. Muitas vezes amparados pelo espetacular da mídia. Então a gente vê curandeiros que falam que fazem cirurgia espiritual, vocês sabem do que eu estou falando, apoiados por canais como a Globo, né? E aí vão lá famosos, estrelas que relatam, tal. Quando você vai ver, os caras às vezes são um charlatão de marca maior, abusam sexualmente das pessoas, abusam psicologicamente, violentam, extorquem financeiramente, né? Então entra numa energia densa pra caramba, e em vez de ser um trabalho que realmente podia estar ajudando, né, deturpa. Então são pessoas que falam assim, não, eu tenho toda uma tradição, eu venho de uma cultura que me permite usar esse tipo de trabalho. Mentira, a pessoa não tem ligação nenhuma com aquilo, ela finge que vem de uma, por exemplo, no xamanismo, vou dar um exemplo mais claro, para não ficar falando em meios termos. Ah, eu tenho aqui toda uma tradição do daime, da ayahuasca, eu venho de uma origem indígena, da cultura inca, peruana. Mentira, né? A pessoa nem sabe o que é o valor do ayahuasca, do daime. Aí ela tem um casebre lá, ela aluga uma casa, monta um centro de recuperação ayahuasca, usa a planta sem nenhum respeito pela tradição, e aí vai lá a gente, acha que está tendo uma revelação. Ou seja, deturpa o valor e vira um charlatanismo, percebe? E a coisa fica realmente feia. E aí, quando você vai ver, o centro está envolto em falcatrua, em charlatanismo. Então, é uma coisa perigosa desse tipo de sistema, tá? Bom, quando isso também acontece, a gente cai num outro problema muito, muito perigoso, que você pode cair no que eu chamaria aí de uma desconexão com realidade. Às vezes as pessoas entram tanto nessa história que elas, tanto o líder desses grupos, dessas seitas, como os seguidores, elas começam a entrar na fantasia e elas desconectam com a realidade. Elas começam realmente a pirar, né, viajar na maionese. Então aí elas começam a inventar umas práticas nada a ver, elas começam a se isolar da sociedade, começam a ter uns comportamentos estranhos. E aí quem sofre às vezes é quem está ao redor, né? A família que começa a ver aquele membro ir por aquele caminho. Enfim, vocês já sabem do que eu estou falando, tem histórias que vira e mexe, saem na mídia, aí a pessoa começa a vender o que não pode, começa a entrar nos comportamentos abusivos, né? É um risco que pode vir na magia natural mais do que às vezes numa magia cerimonial. Claro que lá também pode acontecer, mas eu vejo acontecer menos, tá? Bom, um outro problema que a gente tem que estar sempre atento nessa magia natural é um problema que, vamos ver como eu posso explicar, e que acaba lá, né, dar esse alerta. Como na magia natural eu vejo os elementos da natureza como muito importantes para realizar mudanças, como a gente falou, eu vejo, por exemplo, a planta pode ter um poder, a pedra pode ter um poder, o cristal pode ter um poder, as fases da lua, como eu falei, os ciclos, né, da natureza, o sol, tal, tal, tal. O que pode acontecer com muita frequência e às vezes acontece? Vou ser direto, a idolatria. Eu começo a achar que aquelas coisas que eu estou usando para realizar algo são as que têm poder. Tem uma metáfora que a gente diz, eu começo a ver a ponta do dedo e não o dedo, né? Eu começo a ver que a ponta do dedo está realizando coisas e esqueço que por trás da ponta do dedo tem um dedo realizando. Ou seja, eu vejo que se eu fizer tal coisa na lua crescente, ela prospera, se eu fizer tal coisa na lua minguante, ela mingua.
né? Por exemplo, cortar o cabelo, vai, coisa clássica, né? Mulheres às vezes fazem isso. Para ficar com o cabelo volumoso na lua cheia, para fazer o cabelo menos volumoso na lua minguante. Aí você começa a achar que a lua te dá esse poder. Não é a lua. O que a Kabbalah vai dizer? Tem alguém por trás da lua. Alguém criou a lua, né? Então, não é que a pedra tem um poder, não é que a planta tem um poder, mas existe algo por trás disso. Então, se você começa a achar que a ponta do dedo tem um poder e não tem um dedo por trás, você pode começar a entrar num sistema idólatra. E que às vezes pode ocorrer, por exemplo, nos sistemas que eu mencionei, tanto da feitiçaria, bruxaria natural, como às vezes em alguns sistemas religiosos que eu citei. E aí você pode entrar num problema, e não é um problema do ponto de vista teológico, tá? Eu não estou querendo dizer, olha, essa religião que é monoteísta está certa e as outras estão erradas. É num problema do ponto de vista das ideias. Você começa a, de novo, cultuar ou servir as suas forças, entregar as suas forças para uma entidade que não é a mais poderosa. E você começa a se entregar para a entidade errada. A gente cai no mesmo problema, se você viu o vídeo de ontem, na magia cerimonial. Eu falei mais ou menos o seguinte: para que você vai cultuar o padre, vai falar com o padre, se você pode falar com o papa? É a mesma coisa. Você começa a servir ou trabalhar com um nível de energia baixo, sendo que você poderia trabalhar com um nível mais alto. Então a Kabbalah vai dizer o seguinte: é claro que você pode e deve, se você quiser, usar os elementos naturais para para manipular a realidade. Se você parar para pensar, é o que a gente faz na ciência. Por exemplo, quando um médico te dá um remédio, nada mais é do que isso, se você parar para pensar. O que é um remédio? Você está usando elementos da natureza, como eu falei, química e drogas e tal, para alterar a realidade. Mas nenhum médico em sã consciência vai cultuar o remédio, né? Ou vai achar que o remédio é uma divindade, alguma coisa assim. Você vai entender que o que te fez usar aquele remédio é os avanços da ciência, da modernidade, a nossa sabedoria, né? Você percebe que tem algo atrás. Dá para entender o que eu estou falando? Você põe as coisas no devido lugar e não cultua o que não deve. É disso que eu estou falando. Então, quando eu me envolvo nesses tipos de magia natural, eu tenho que saber aonde que eu vou dar valor, que coisas que eu vou idolatrar e coisas que eu não vou idolatrar. Porque se eu idolatrar o que eu não devo, eu estou entrando num sistema de idolatria. Então, o sistema de magia natural, ele é talvez o sistema mais antigo que a humanidade usa, né? Acho que se a gente falar das culturas mais antigas que existem, todas elas têm algum tipo de magia natural, porque realmente é muito fácil perceber a conexão entre os elementos naturais e como eles afetam a minha vida. E aí eu tento manipular ou harmonizar esses elementos para alterar a minha vida. Mas o problema, vai dizer a Kabbalah, é se eu começar a achar que esses elementos são Deus e que eu tenho que oferecer algo para esses elementos, se eu tenho que tratá-los com algum respeito, ou se eu tenho que dar a minha força para eles. Por exemplo, e para a Bíblia isso é muito problema, você sabe que algumas culturas tinham sacrifício infantil dentro dessa ótica, né? Então, por exemplo, no dia específico do ano, do solstício, eu vou sacrificar uma criança, Deus nos livre, para agradar o Deus Sol. Aí você começa a ter um enorme problema, energético, inclusive. Porque quando você oferece uma criança, você está fazendo um sacrifício de sangue, oferecendo uma energia de pureza da criança, do sangue, achando que o sol é um Deus que tem que ser apaziguado, amainado, acalmado com aquela energia. Percebe? Aí você começou a deturpar as coisas. Então a Kabbalah vai dizer o seguinte: não tem problema nenhum você tentar usar a energia solar para o seu benefício. Para, por exemplo, você ter plantação melhor, para você se curar de alguma coisa e tal. Mas entenda que o sol é o sol. O sol é uma criação de Deus, é uma criatura tanto quanto você, tá? E que você, com a sua sabedoria, está acima do sol, mas que você não deve cultuá-lo. Então, esse é um risco que a gente tem que ter em mente quando a gente usa a magia natural. Bom, acho que para o vídeo de hoje foi bastante já. Espero que tenham entendido um pouco do que é a magia natural, os riscos envolvidos, como a Kabbalah vê a magia natural. E no vídeo de amanhã a gente volta e fala de um outro sistema mágico à luz da Kabbalah. Um bom dia a todos e tudo de bom.